né? Só que aí perguntei como é que acontecia, né? Ele falou, não, é um grupo assim, ele se reúne antes, ele explicou tudo e disse que as partes do perispírito, né, que são materializadas, vamos dizer assim, são poucas. Então, por exemplo, para produzir fenômeno da voz, particularmente a glote, né? O mecanismo falador, as pregas vocais. Algum caso, materialização da mão, sensação, né? Mas o processo hoje, ele é utilizado muito mais para o tratamento do encarnado do que necessariamente para produzir fenômenos visuais, para sanar a curiosidade. Porque nós não estamos mais na era da curiosidade, da implantação da doutrina espírita. Nós estamos no momento da desenvolvimento. Nós já temos um arcabouço de informação imenso. Quando nós dominamos, né, as obras da codificação, o estudo do Evangelho e as obras de André Luiz e Emmanuel, nós estamos bem demais de conhecimento espírita, mas nós estamos bastante afastados desse domínio, cá entre nós. Tá ok? Então tá. Então hoje nós temos características outras das reuniões mediúnicas. Então vamos falar um pouquinho dela, tá? Esse livrinho aqui é um livrinho que foi feito pelo Sr. Honório Abreu, junto com o Sr. Oswaldo, na época lá da União. Ele ainda tem lá na União Espírita, que ele é um livro interno lá. Né? Se for lá, outro dia tinha lá a venda, né? Lá na questão. Talvez se a casa for lá buscar, né? Talvez até consiga alguns. Que é um grande resumo, na verdade, de muitas considerações de Emmanuel, de André Luiz e algumas ponderações. Tá? Então, as reuniões mediúnicas, elas podem ser classificadas hoje como reuniões de experimentação mediúnica. Essa reunião de experimentação, ela foi muito interessante. Ela existia na União Espírita Mineira. Tá? Eram reuniões que as pessoas iam lá, participavam das reuniões públicas normais, né? E gostariam de saber se tinham aptidões mediúnicas ou não. Essa reunião hoje já nem acontece mais. Na época desse livrinho aí acontecia. Aí colocava que a turma toda lá numa reunião para perceber a finalidade dela. Aí ontem nossa companheirinha falou da reunião de quê? De desenvolvimento mediúnico, não é isso? Educação mediúnica. Tá? Por que nós até trocamos a palavra desenvolvimento mediúnico, tão utilizada por Allan Kardec e André Luiz, pelo termo educação mediúnica? O companheiro deve ter explicado ontem, né? Não estava, não? Não? Vou falar então. Oba! Tá? Por que nós preferimos falar reunião de educação mediúnica? Tá? Que seria, vamos dizer assim, a reunião de entrada para quem já passou pelo primeiro processo da Casa Espírita, que é esse processo do conhecimento do Evangelho, o processo do conhecimento basilar da doutrina espírita, e agora quer se matricular e ter o intercâmbio com os espíritos. A reunião de educação mediúnica, ela funciona para que as pessoas possam, aos poucos, entender como lidar com a própria mediunidade. Tá? Por que educação mediúnica? Porque a ideia de desenvolvimento, não sei porquê, ela dá uma ideia de criar alguma coisa. Tá? Agora, é um paradoxo isso aí, porque a palavra desenvolvimento tem nada de criar, porque você só pode desenvolver o que você tem. Tá? Então, o termo desenvolvimento mediúnico não tem nada errado com o termo. Mas eu não sei porquê. As pessoas tinham a ideia, falaram assim, eu vou lá, porque ela pensava que as pessoas iam lá e poderiam, sem ter aptidão física, biológica, para a mediunidade ostensiva, elas poderiam chegar lá e criar uma mediunidade nelas. Muitas pessoas deixavam de vir à casa espírita com medo de enxergar espíritos, com medo de se tornarem médiuns ostensivos. Olha que loucura. Então, para evitar esse tipo de situação, o movimento começou a se inclinar no sentido seguinte, educação. Porque educação não tem jeito. Você só educa uma potencialidade que você possui. Então, nas reuniões de educação mediúnica, né, nós procuramos entender da seguinte forma. Só para entender o que é educação mediúnica, o desenvolvimento, que é essa primeira reunião. O que precisa para uma pessoa para pilotar um helicóptero? Né? Senão ele poderia colocar em contradição. Mas o que a gente precisa de pilotar um helicóptero? Vocês já olharam um piloto de helicóptero?
Ele tem cabeça? Tem ou não tem, gente? Ah. Tem 2 braços? Tem 2 pernas? Tem? Normalmente tem, né? Tem que ter, porque são os 2 pedais que usam ali, né, para direcionar o rotor. Tá? Tem tronco. Então, quer dizer, a maioria, pelo menos pelo que eu estou vendo aqui, das pessoas tem todos os atributos físicos que permitam que sejamos pilotos de helicóptero. Maravilha. Vamos parar um helicóptero ali na porta. Quem vai ser o primeiro a pilotar? Né? Mediunidade é a mesma coisa. O que define o médium não é a potencialidade física que ele tem de ter a comunicação. Porque isso é fácil. Todos nós aqui temos potencialidade física de piloto de helicóptero. Tá? O que interessa, o que vai definir o médium é como que ele vai exercer essa potencialidade que ele tem de maneira correta, adequada. Se fosse um piloto de helicóptero, como ele faria o helicóptero voar com segurança? Então a reunião mediúnica, ou reunião de educação mediúnica, ela tem a finalidade de ensinar médiuns ostensivos, ou médiuns não ostensivos, ou médiuns que conseguem perceber com clareza a presença dos espíritos desencarnados, e médiuns que não conseguem perceber com tanta clareza assim, né, ensiná-los como lidar com a mediunidade, inclusive definindo o que é seu daquilo que não é seu. Esse é o maior drama do médium. Às vezes nós vemos aí os cientistas submetendo médiums à prova, né? Colocam cartas para ele adivinhar qual que é, colocam coisas assim, eu falo assim, coitado desse médium que está sendo submetido aí. Porque o maior drama que existe no médium é o seguinte, é meu ou não é? Esse é o maior drama que está dentro de qualquer médium. Acredito que até dentro do Chico devia ter. Tá? Porque quando o espírito comunicante ele se manifesta, ele usa os atributos do médium, a sensibilidade emotiva do médium, as informações que o médium possui, o corpo do médium muitas vezes. Então como que o médium não vai confundir aquilo que é dele e aquilo que não é? Não é? Então a reunião mediúnica, tá? Ela está no sentido de auxiliar o médium a dar os primeiros passos nessa distinção. É a reunião que ele vai ter a liberdade de poder falar o que está sentindo, sendo dele ou se não for. E as pessoas da reunião vão auxiliá-lo a distinguir uma coisa de outra. Né? O André Luiz se reporta a essa insegurança do médium como o fantasma do animismo. Porque muitos médiuns chegam na reunião, têm espíritos desencarnados querendo conversar através dele, falando na orelha dele, pulando na frente dele, né? E ele fica assim, ai, vou falar não, tô achando que é meu, tô com vergonha, né? Se eu tô com vergonha, não vou falar. Perceberam como que é importante a cumplicidade na reunião mediúnica? Nós fazemos a reunião no meio de amigos, de pessoas que nos compreendam, acima das questões formais, porque numa reunião desse tipo o médium vai falar, olha, eu estou sentindo isso, isso e aquilo. Pode ser até uma coisa boba. Aquele que está lá fazendo psicografia começa a rabiscar um papel, né? Começa a fazer algumas coisas assim, e dentro desse processo vai sendo colocado a ele, vai sendo auxiliado, no sentido de que isso é dele, aquilo não é dele. Tá? Então ele vai começando a ter o quê? Uma distinção melhor dentro daquilo que ele está passando. Eu tenho certeza que eu estou falando aqui, tem gente que fala assim, ah, graças a Deus que ele falou isso. Né? Porque existe uma diferença bem grande no que diz respeito a animismo, porque animismo tem dupla conceituação doutrinária, e o que é charlatanismo, que é uma outra coisa bem diferente. Esses dois escolhos, por incrível que pareça, são extremamente comuns em reunião. Ronaldo, que é isso? Animismo eu sabia, mas charlatanismo é profundamente comum? É. E sabe como que ele acontece? Ele acontece da seguinte forma. As reuniões, elas vão se formalizando e as pessoas vão se envaidecendo, porque nós temos um hábito de idolatrar médiums, esquecendo que médium é uma pessoa tão boa como qualquer outra, com tanta dificuldade como qualquer outra. Se não fosse assim, não estaria no mundo de prova e expiação, gente. Tá? Então médiuns não são para ser idolatrados, e muitas vezes são.
E as pessoas, e muitas pessoas que têm uma personalidade mais fraca, elas começam a se sentir muito importantes, muito envaidecidas por serem médiums. Aí começa a ser conhecido, ó, fulano é um médium. E ele fica todo envaidecido, ela fica toda envaidecida aquilo ali. E tem algumas reuniões que convencionam que o fulano de tal é que recebe o mentor. Só que o Chico ensinou para nós que o telefone sempre toca de lá para cá. E às vezes o mentor está lá, está ocupado, né, atendendo uma outra demanda ali. Né? Aí que vem o perigo. Porque sempre o fulano dá mensagem de encerramento da reunião, e se não der mensagem de encerramento da reunião, ninguém vai feliz para casa. Né? E pode ser que aquele espírito ali que sempre deu mensagem de encerramento, aquele dia faltou. E aí que é o perigo do charlatanismo subir. O médium vai lá e dá a comunicação como se o mentor tivesse aquilo ali, ele está enganando. Não é? E isso, gente, ninguém conta. É aquelas coisas que ninguém fala. Mas é extremamente comum num ambiente que não estão reunidos amigos. Porque com amigo a gente não pode desenvolver esse tipo de vaidade. Né? E existe o outro fantasma, que é o animismo, que tem duas vertentes, duas interpretações. O animismo positivo e o animismo negativo. Qual que é o animismo positivo? O animismo positivo é quando o médium ele dá ânimo à comunicação, mas não no sentido que ele intervém na comunicação voluntariamente. No sentido que ele tem o máximo de potencialidade para ofertar o espírito comunicante. Não existe mediunidade sem animismo. Se nós pegarmos livros que foram escritos a duas mãos, por exemplo, o próprio Evolução em Dois Mundos, que foi escrito por Chico e por Valdo Vieira, né? Um capítulo par e outro capítulo ímpar, nós vamos verificar que existe diferença objetiva, né, ao mesmo espírito André Luiz. Mas quando André Luiz ia escrever por Valdo Vieira era estudioso, se não me engano, médico. Né? Então, como médico, ele tinha um arcabouço mental melhor para descrever determinadas questões da área da biologia. Então, os capítulos mais positivados, vamos dizer assim, do ponto de vista científico, do Evolução em Dois Mundos, é Valdo Vieira que escreve. Agora, os capítulos mais históricos, né? Os capítulos mais, vamos dizer assim, descritivos, que envolvem algum tipo de emotividade maior, Chico Xavier escrevia. Porque os espíritos vão utilizar as potencialidades que nós temos que ofertar a eles. Isto é animismo. Lá no Pinga Fogo, Chico Xavier ele vai contar que quando ele ficava regando a horta, Augusto dos Anjos ficava do lado dele falando. E ele ali distraído, né, regando a horta, tentando entender as palavras de Augusto dos Anjos. E Augusto dos Anjos fala com ele, fala assim, essa cabeça sua não entra nada mesmo não. Quer dizer, Augusto dos Anjos teve que ficar treinando com Chico para que ele pudesse desenvolver atributos que permitissem posteriormente, né, que ele espelhasse através de palavras da melhor maneira possível aquilo que os espíritos tinham trazido. Então esse é o animismo. Agora, esse animismo pode ser positivo ou negativo no sentido de que um médium em depressão, né, tinha um companheiro de reunião que falava isso. Está lá um médium em depressão. Ele só está pensando coisas ruins. Né? Se chegar um espírito e falar flor no ouvido dele, ele entende dor. Né? Então imagina, chega o espírito, tem um espírito aqui dizendo que trouxe muita dor para todo mundo. Então vamos ficar desesperados na reunião, quando na verdade ele tinha trazido era um buquê. Né? Então, esse animismo, essa intervenção natural do médium, tem que ser bastante vigiada, no sentido de não atrapalhar, vamos dizer assim, a comunicação. Embora ela possa vir de várias formas. É igual expositor espírita. Pode trazer 100 expositores para falar o mesmo tema. Todos vão falar o mesmo tema de forma diferente. Né? Isso é animismo. Agora, existe o animismo, outra vertente ainda, que é o animismo que pode ser bom e pode ser ruim também, que é o animismo no que diz respeito a quando o médium ele traz uma comunicação, ele tem certeza que aquela comunicação não é dele, mas aquela comunicação é dele. Como assim? Reunião mediúnica é terapia. O tratamento que é feito com o desencarnado é tratamento mental, não é tratamento físico. Ele já desencarnou. Não pode ser tratamento físico. Então, quando o desencarnado chega assim, olha, tem um verme me comendo, né, comendo a minha pele, o que ele está sentindo? A impressão mental do processo de decomposição do corpo físico, que ele guardou mentalmente. Não
Não tem nenhuma larvinha comendo ele ali. Porque o perispírito não vai passar por esse processo. Então, é um processo que, uma certa obsessão, uma loucura, que ele está ali passando. Então, o processo da reunião mediúnica, na reunião de educação mediúnica, nós vamos aprender a lidar com o processo inverso.